Fala galera, beleza? Vamos falar um pouco aqui sobre a dilatação térmica, né? Nessa aula vamos falar especificamente sobre a dilatação da água, ok? Bom, então vamos lá. Tá aqui, dilatação da água. A dilatação da água, cara, também é chamada de dilatação anômala. Por quê? Bom, vamos ver aqui o conceito, né? A água apresenta um comportamento curioso quando sofre variação de temperatura no intervalo de 0 graus a 4 graus Celsius. Tá? O que acontece? Cara, então veja bem, você tem a água aqui no primeiro recipiente, né? Na primeira imagem, você tem a água a 0 graus. Quando essa água é aquecida, né, até 4 graus Celsius, ela diminui de volume, é a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de massa, só que ela diminui de volume, tá? Tá certo? O que acontece geralmente com os objetos, com os sólidos, com as substâncias, quando elas aquecem, né? Quando as substâncias são aquecidas, geralmente elas dilatam, elas aumentam de tamanho, elas aumentam o seu volume, ok? A água, no intervalo de temperatura de 0 a 4 não acontece isso. Quando a água é aquecida de 0 a 4, passou de 0 para 1 grau, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, ao invés da água aumentar de tamanho, ela vai diminuir, ela vai contrair. Esse comportamento é chamado de comportamento anômalo. Entendeu? E o mesmo vale para quando a temperatura diminui, nesse mesmo intervalo. Se a temperatura diminuir de 4 graus para 3 graus, para 2 graus, para 1 grau e para 0 graus, ao invés da água contrair, ao invés dela diminuir de tamanho, ela vai aumentar de tamanho. Então, nesse intervalo de 0 a 4, a dilatação ocorre de forma contrária. Quando é para dilatar, contrai, e quando é para contrair, dilata. Só nesse intervalo, tá certo? Voltando para cá. De novo, a água passou de 0 para 4, tamanho diminuiu, volume diminuiu, tá certo? E a partir de 4, professor? Bom, quando você continua fornecendo calor e a temperatura continua aumentando, quando ela passa de 4 graus para 5, para 6, para 7 graus, aí sim o volume volta a aumentar. Então, esse comportamento, galera, ocorre apenas nesse intervalo, tá, de temperatura. Tá ok? Deu para entender? É um comportamento curioso, é um comportamento diferente, é chamado de comportamento anômalo. Tá certo? Beleza. Vamos adiante. Aqui nós temos um gráficozinho que retrata esse comportamento, tá? Bora dar uma analisada nesse gráfico, galera. Nós temos aqui, ó, volume, tá? Volume da água, né? Nós temos aqui a 0 graus, a água tem um volume aqui, ó, de 1,0002, né? Bem aqui, ó, o volume dela, ó, a 0 graus, ó, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, tá? Então ela tem um volume de 1,000002, tá certo? Quando a temperatura vai aumentando, ó, de 0, né, até 4, esse volume diminui, ó, quebrou, caiu, ó, caiu para 1 batido, tá certo? E depois que a temperatura começa a aumentar, quando a temperatura começa a aumentar, ela volta a subir. Nesse caso aqui, ó, quando ela está a 10 graus, né, ela voltou aí ao volume, né, que ela tinha inicialmente a 0. E se a temperatura continuar subindo, professor? Se a temperatura continuar subindo, o volume da água continua subindo de forma normal, né? É o padrão, né? Ele volta ao padrão. Tá certo? A temperatura aumenta, o volume também aumenta. Então, esse comportamento só acontece nessa faixa de temperatura bem aqui, ó, galera, de 0 até 4. Beleza? Tranquilo, galera? Vamos adiante, né? Quais são as consequências desse fenômeno? Tem uma consequência que é fundamental para a sobrevivência da vida, tá? Então a natureza ela é perfeita, né, galera? Olha só o que acontece. Cara,
Quando nós temos uma temperatura muito baixa, né, o que acontece? A superfície do lago, do mar, né, a superfície da água, ela congela, tá certo? Vai baixando a temperatura, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, e a parte de cima congela, tá certo? A parte de cima congela, ó, fica 0 graus ali, tá certo? E a parte de baixo não congela. Por quê, Gabriel? O que acontece? Quando a água congela, né, nós vimos no slide anterior, né, isso a gente viu aqui, ó, que quando a água está 0 graus, o volume dela é maior, tá certo? Tá, e daí, o que acontece se o volume ser maior? Como o volume é maior, né, a gente tem uma relação chamada relação de densidade. Quando o volume do corpo aumenta, a densidade diminui. Então, corpos que têm densidade pequena, eles flutuam na água, e corpos que têm densidade maior, eles afundam. Se você colocar no mesmo copo água e óleo, o óleo fica na superfície. Por quê? Porque o óleo tem uma densidade menor e a água vai lá para baixo. Tá certo? É o que acontece aqui. O gelo, como tem maior volume, ele tem menor densidade, então ele fica em cima. E a água a 4 graus fica lá embaixo. Tá certo? Então o que acontece? Essa água que está a 4 graus, ela não vai ter contato com a superfície que está muito fria. Então ela não vai baixar de temperatura, ela vai se manter a 4 graus. Essa temperatura aqui, galera, de 4 graus, é uma temperatura confortável para se manter a vida aqui nessa região, né? A vida aqui nessa região com água, nesse lago, né? Nesse mar, tá certo? Então ela é suficiente para manter a vida nessa região. Então esses peixes aqui, esses vegetais, eles suportam tranquilamente essa temperatura de 4 graus. Tá? Se a temperatura aqui caísse para menos 5, menos 2, menos 20 graus, toda essa galera aqui iria morrer. Tá entendendo? Porque eles não são adaptados para essa temperatura. Tá certo? Então a natureza ela funciona de forma perfeita, não é não? Então a água congela e só a superfície dela ali, ó, que continua reduzindo a temperatura, né? O gelo, essa camada de gelo, impede que essa quantidade de água que está aqui embaixo continue a perder calor para a superfície, né? Dessa forma, diminuindo sua temperatura. Então, com gelo aqui em cima da água, a região que está embaixo do gelo se mantém a 4 graus. Temperatura, né, que faz ser possível a permanência da vida. Tá certo? Então aqui, ó, o conceitozinho para encerrar, né? Graças a esse comportamento da água, é possível que seres vivos sobrevivam embaixo d'água durante invernos rigorosos, né? Aqui invernos rigorosos ou regiões, né, de polos, né, onde nós temos ali baixíssima temperatura. Tá certo, galera? Deu para entender? Tá tranquilo? Então é isso. Por hoje a gente encerra aqui, tá? Valeu!